tarde mais uma vez aqui no meu canal do YouTube, Uma Gringa no Brasil. O tema dos meus últimos 2 vídeos era justamente o jeito especial de ser dos alemães, né? Porque há uma série de mitos sobre isso e, de fato, para um brasileiro que chega na Alemanha, os alemães têm um comportamento que o mínimo que se pode dizer é que é de se estranhar, né? Aquela forma meio assim, grosseira de ser e ao mesmo tempo essa lenda, por exemplo, de que os alemães são muito secos e que não demonstram emoções e que são intratáveis, basicamente é isso que se fala por aí. E eu acho que eu deixei bem claro já nos meus últimos 2 vídeos que isso não é bem assim. No entanto, quando a gente faz esses vídeos, sempre surgem ideias ainda que terminam faltando, então eu ainda não terminei com este tema. E, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre os velhinhos da Alemanha. Os velhinhos merecem um vídeo só para eles, por causa do jeito especial deles na Alemanha serem. Brasileiros quando pensam em velhinhos, logo naquelas figurinhas encaquilhadas que ficam em filas especiais nos supermercados e nos bancos e em outros lugares, que não pagam mais a passagem de ônibus e essas coisas, esses benefícios que se dão aqui no Brasil para os idosos, embora não há, além disso, nenhum benefício em ser idoso aqui no Brasil, né? Até mesmo pelo tratamento, né? O idoso aqui no Brasil, ele é tratado um pouquinho como se ele tivesse mais nenhuma capacidade mental, né? Mesmo quando ele ainda tem, ou seja, uma pessoa completamente normal, muitas vezes tratado por outras pessoas como se fosse levemente retardado, ou então muito como se fosse novamente uma criancinha, né, que precisa ser segurado para fazer as coisas. E quando você, como brasileiro jovem, tem uma imagem desse tipo de velhinhos, você vai se surpreender quando chega na Alemanha, porque lá você vai encontrar aquelas pessoas que com os seus 80 e alguma coisa estão andando de bicicleta, né, nas ruas, que estão super durinhos fazendo todas as coisas e não há filas especiais em lugar nenhum especificamente para idosos. Isso se dá porque na Alemanha há muita gente idosa. Há tanta gente idosa que uma fila de idosos não seria vantajoso para ninguém, muito menos para o idoso, porque ele ia ficar numa fila quilométrica. Então, não tem caixas preferenciais nos supermercados, por exemplo, e nem nos bancos. Lá, quando você é idoso, gestante ou qualquer coisa, você fica na frente como todo mundo e, eventualmente, alguma pessoa que está na fila vai dizer assim, pode passar para minha frente. É o que tem. Então, os idosos na Alemanha, se o alemão em si já é brabo, o idoso é mais ainda. E para esclarecer isso bem, eu tenho 2 histórias para contar, uma um pouquinho mais antiga, outra mais nova, e as duas aconteceram com 2 filhas minhas. Eu vou contar bem rapidinho, vou tentar assim super rápido para não ser um vídeo muito demorado, mas eu acho que essas 2 histórias, elas demonstram bem o que vocês vão encontrar quando vocês encontram um velhinho ou uma velhinha na Alemanha. A primeira história se deu alguns anos atrás, quando a minha filha mais velha tinha uns 12 anos de idade, e ela estava andando numa Fußgängerzone, que é uma zona de pedestres que fica no centro, geralmente no centro das cidades,
E é proibido andar de bicicleta ali. É normal. Mas como ela só tinha 12 anos, ela é uma criança ainda, então ela andou de bicicleta. Estava não correndo, mas andando sim devagarzinho com a bicicleta dela. Então apareceu um velhinho de bengala e meteu essa bengala dele na roda da bicicleta. A minha filha levou uma queda bem grande. E o que aconteceu? O velhinho ficou ali, em pé postado, querendo que ela se desculpasse, porque ele disse, segundo ele disse, que ela quase atropelou ele, né? E então ele ainda deu tempo para botar uma bengala ali na roda. Olha, eu acho que eu nunca tinha ficado com tanta raiva. O bom da Alemanha é que quando acontece uma coisa assim, você pode realmente ficar muito desagradável com essa outra pessoa, logicamente não vai dar soco nem tapa, mas você pode gritar e falar alto e não vai voar nenhuma bala em sua direção, porque as pessoas lá brigam verbalmente costumeiramente, assim, eles não têm problemas com isso. Então, foi uma vez que eu realmente, apesar de sempre ter muito respeito por pessoas mais idosas, eu fiquei realmente pé da vida com esse cara e deu a maior bronca nele para ele se tocar que se tratava de uma criança e que por mais velho que ele fosse não teria o direito de meter uma bengala da roda da bicicleta para derrubar a minha filha da bicicleta, e que ela não ia pedir desculpa coisa nenhuma e que ele fosse procurar um caminho para andar, que ele por favor não me aparecesse mais na minha frente. Essa foi a vez que eu fiquei brava. E na segunda vez que aconteceu uma coisa com a velhinha, foi com a minha outra filha, já adulta, também de bicicleta. Ela tinha acabado de ganhar essa bicicleta e ainda estava meio insegura, testando a bicicleta, e ela foi andar na calçada, que é proibido também, na calçada associando a quando você é criança, até 7, 8 anos de idade. Depois disso você anda na rua. Ela foi testar, então ela ficou realmente circulando um pouquinho na calçada, quando ela sentiu repentinamente por trás da nuca dela uma mãozada. E quando ela desceu da bicicleta e olhou, era uma senhora de uns 80 anos que tinha dado uma tapa na nuca dela, revoltadíssima, e estava lá xingando, porque não se anda de bicicleta na calçada, minha filha, isso não se faz, isso é absurdo, essa juventude hoje em dia não presta. Bem, a minha filha ainda respondeu, disse assim: a senhora ficou louca? Em alemão, mas depois xingou um pouquinho em português, que a velhinha não entendeu, mas não tinha muito o que dizer. O que você vai dizer? Ainda mais porque ela sabia que a velhinha tinha razão, só que ela não estava realmente contando com a tapa na nuca. Então, o que eu quero dizer com isso? É possível que vocês levem também uma tapa na nuca, e isso não quer dizer absolutamente nada. Não é uma coisa maldosa, nem é uma pessoa que está querendo dar uma surra em vocês agora. É simplesmente uma forma que às vezes a gente acha que só tem em filmes, mas na verdade essas pessoas aparecem na realidade. Eu já bati numa quina, assim, eu vim de um lado, ela veio do outro, e a gente bateu realmente de barriga, basicamente, uma com a outra, e essa senhora também me xingou de todo tipo de nome, brigando, porque, tipo assim, ela achou que eu devia ter uma visão de quina, o que eu não tinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Os velhinhos da Alemanha são bravos, não são velhinhos encaquilhados que são assim suaves e dóceis, certo? Eles são igualmente bravos ao resto da população e eles não gostam quando você passa por cima deles. Então eles param mesmo num canto e começam a brigar com você, falar um bocado de coisa. Se tiverem armados com a bengala, talvez seja melhor sair de perto, né? E o jeito é
pelo menos o meu jeito é sorrir assim, e sair de perto e de fininho, que é a única coisa que a gente, no final das contas, pode fazer. O velhinho na Alemanha, ele é muito mais autoritário e ele também, eles são bem assim, dentro da vida ainda. Eles não se sentem menos do que o restante das pessoas. Fazem ainda tudo, da jardinagem até colher frutas assim em árvores em cima de uma escada, como o meu avô fazia. Com os 80 anos ele ainda subia na escada para ficar pegando, e eu já aluguei a casa a um senhor que tinha 74 na época, e ele ficava em cima de um andaime no terceiro andar fazendo concertos na casa. E quem olhava não dizia que ele tinha mais de 70 anos. Então essas pessoas não estão acostumadas de você dar mole para eles porque eles são idosos, certo? Eles, claro que vão achar ótimo se você dá o seu lugar na fila para eles, né? E em alguns casos isso se oferece porque aquela pessoa parece muito frágil, mas não os subestimem. Os velhinhos da Alemanha são brabos. Bem, eu espero que eu consegui explicar um bocado de coisa com isso agora para vocês. Eu quero encerrar esse tema do jeito alemão de ser, mas talvez ainda surja uma outra história que eu vou querer contar. Então, por enquanto, fico por aí com essa história. Um beijo da gringa!